Olá, estudante do 8º ano, professores e todos que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Silene Félix e hoje na nossa aula de língua portuguesa tem o título Interatividade, tem até uma forma aí diferente, atividade, por que será então? E junto nessa aula, como moderadora, nós temos a professora de matemática, a Vivi. Oi, tudo bem, bom Vivi? dia, Silene, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer vir aqui participar dessa aula. Hoje eu estou que estou. Já vim aqui no 8º ano mais cedo, né? Já participei do quiz aqui com o professor de inglês. Acho que vocês curtiram, né? Eu estava super animado. E agora na língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e vamos ver o que a professora vai apresentar para a gente hoje. Então vamos lá. A Vivi vai ler o tema e o objetivo da nossa aula. Vamos lá. Tema da aula: analisando os discursos na carta do leitor. Objetivos da aula: reconhecer o gênero carta do leitor como um meio de interação entre leitor, mídia e sociedade. Segundo, ampliar a relação dos estudantes com a prática social de leitura, especialmente no desenvolvimento da competência crítica e reflexiva de textos jornalísticos /midiáticos. Ótimo, professora Viviane. Então, nós temos aí, estamos na semana de estudos intensivos, é um momento de retomada e trabalhamos na aula passada as questões sobre carta. Mas tem uma pergunta importante aí, eu quero saber. Então, para os alunos interagirem, tem uma pergunta na tela já como acolhida para aquecermos aí. Então, será que atualmente a carta é o meio de comunicação mais utilizado? Será? Se sim, por quê ou não, por quê? Então, eu quero que eles enviem a justificativa se a carta é o meio de comunicação mais utilizado no momento. Então, 1 minuto. Voltamos aqui, Silene. Eu separei a resposta do Afonso, que está lá com a professora Josiane. Ele diz que redes sociais, aplicativos online, pois quase todos já têm celular ou computador e é mais simples de usar. Tem um professor que aqui está saudoso, falou, infelizmente, não utilizamos cartas nos dias de hoje. Né? A professora Márcia está dizendo isso. E a maioria estão dizendo que, por causa das novas formas de comunicação e agilidade, é muito mais eficiente e mais rápido, então, usar as redes sociais. E aí, sim? Exato. Então, assim, realmente, né? Saudosismo aí foi profundo. Tanto que a imagem eu coloquei, assim, ao lado da carta, um telefone daquele de discado, uma garrafa como meio de mensagem, só para poder fazer essa alusão. Mas, realmente, os meios de comunicações, aí nós utilizamos mais as tecnologias e a carta ficou um meio que ainda se utiliza, mas nem tanto. Então, vamos contextualizar, até porque nós vamos trabalhar cartas que alunos enviaram. Até aproveito para agradecer os professores, os alunos que estão mandando as atividades, assim, dentro do possível, vamos passar aqui e analisar com vocês. Então, conceituando aí sobre a questão da carta. Como mencionamos, né? Com os avanços tecnológicos, o uso de carta não é tão comum, mas ainda existe, tá? Principalmente quando nós estamos falando da carta do leitor. Então, ela é presente em jornais, ela sempre vem assinada e aparece em sessões dedicadas à publicação da opinião dos leitores, seja a respeito de temas diversos, de acontecimentos dos acontecimentos cotidianos que atinge a população ou de artigos. Nessa parte aí também aproveita o professor e o aluno, que eu coloquei sessões, pode pesquisar para ampliar o vocabulário,
outros tipos de escrita da palavra sessão, acho interessante nesse momento. E continuando aí a questão sobre a carta. Então, a carta, como foi mencionado, ela é um espaço de interatividade e também uma prática social. Nós vimos aí que tem a carta do leitor, onde vai poder fazer a reclamação, a sua observação ou solicitação, tá? Então, era somente para revisar. Aí a estrutura de uma carta que nós vimos também, vou passar rapidamente, fazer uma leitura dinâmica, só para situá-los aí dos elementos que constituem uma carta. Então, só lembrando, então a carta precisa ter o cabeçalho, local e data, ela precisa ter para quem é que você vai destinar a sua carta, no caso, o destinatário. Depois, o corpo da carta, ela precisa apresentar o assunto, uma explicação, uma justificativa, tudo bem? E, no final, uma despedida, que essa despedida vai ser formal ou informal, aí depende para colocar o que você está mandando. Normalmente colocamos sem mais, atenciosamente, e ao término da carta precisa ser assinada. Quem escreveu essa carta? Então, precisa aparecer lá. Nós recebemos, então, algumas cartas, na verdade, 2 cartas de alunos, da professora Regiane Cristina. Deixa eu lembrar aqui o nome da APEI, eu já mando para vocês, vai aparecer na carta. E a professora vai fazer a leitura da carta que nós recebemos e vamos aproveitar essa questão dessa carta e verificar se ela compõe, tem todos os elementos e, principalmente, o argumento aí. Já que nós estamos fazendo revisão, estamos falando de revisão, precisa pensar nos modalizadores. Então, dentro dessa carta, o que ela está pedindo? Ela está exigindo? Está tendo uma crítica? Uma justificativa? Qual é a situação aí? Então, a Pro vai ler a carta para nós. Vamos lá. Então, vou chegar até mais perto aqui. São Paulo, 4 de maio de 2021. Prezados professores e professoras do CMSP, me chamo Lucas OS e acompanho as aulas todos os dias. Sou do 8º ano e estudo na Escola Estadual Raul Pila. Agradeço por falarem meu nome 4 vezes quando respondi as questões no chat. Mas acho um pouco ruim o sistema de mandar mensagens num chat fechado. Preferia como antes. Não que o novo sistema seja ruim, mas prefiro o antigo, onde os alunos mandavam as respostas diretamente. As aulas são bem preparadas e explicativas. Gosto de responder as perguntas, mas às vezes o tempo é muito curto. Gostaria que esta carta aparecesse na sua aula. Atenciosamente, Lucas OS. Muito bem, então nós temos aí essa primeira carta que o aluno Lucas enviou. Ele é da professora Regiane Cristina, né? Como foi mencionado, da APEI Deputado Raul Pila. Então, muito obrigada, professora, professores que nos ajudam aí nessa parte. É muito bom a parceria, tá? Ela que conseguiu toda a parte de autorização, documento, valeu mesmo. Eu deixei as 2 cartas, então, na íntegra, assim como recebemos dos alunos. Então, percebe que o Lucas está mencionando um dia que ele participou, ele enviou as respostas e a professora nos passou, ele está comentando como que foi esse dia, ele ficou muito feliz porque nós conseguimos ler 4 vezes a resposta dele. Então, essa questão. Agora, a próxima carta, que também é da aluna da professora Regiane Cristina. Então, vamos lá na tela, vou fazer a leitura para vocês. Então, São Paulo, 24 de maio de 2021. Prezados ele colocou aqui centro de mídias, fica para nós. Detalhe, aqui nós vamos subentender que seria como o Lucas colocou, professores e professoras, tudo bem? Então vamos lá. Sou Aline, tenho 14 anos, aluna do 8º ano C, da Escola Estadual Deputado Raul Pila. Sobre as aulas em questão, gostaria de dizer que aprecio bastante o trabalho que vocês fazem e também gosto da dinâmica em que vocês trabalham, em que o aluno responde no chat da sua turma e os professores colocam no outro chat para que vocês possam ler. Mas só o tempo das aulas, que às vezes acaba sendo curto demais para o conteúdo que está sendo trabalhado. O motivo pelo qual eu aprecio as aulas é a explicação, pois muitas das vezes eu consigo entender o conteúdo e aprimorar meus conhecimentos sobre o mesmo. Gostaria de sugerir, se possível, o aumento de tempo, né, da aula. Atenciosamente, Aline. Então, aí nós temos as 2 cartas e vamos falar sobre essa questão. Vocês prestarem atenção se as cartas elas apresentam todos os elementos.
Apareceu algo a mais ou faltou? Pensa também na parte modalizadora. O que eles utilizaram para modalizar? Eles usaram expressões que dão a ideia de impor uma ordem, uma sugestão ou uma dúvida. Como que ficou? Então, pensando nesse contexto, temos questões, lógico. Então, a primeira questão aí. Quanto à estrutura composicional dessas cartas aí? Elas apresentaram ou têm todos os elementos? Se não, quais que faltaram? Vou dar 1 minuto. Voltamos aqui para... os alunos estão concordando. Aqui a Sofia está dizendo que tem a mesma opinião do Lucas. Gostaria que o chat fosse aberto, hein, para eles comentarem mais. Disseram parabéns às duas crianças que mandaram suas cartas, gostaram muito. E aí os alunos estão comentando aqui, o Afonso diz que acha que não falta nada. Talvez um erro de português se procurar muito, né? O Lucas também está dizendo assim, eu não vi nada, acho que cumpriram todos os requisitos. E aí, Pro? Nossa, exatamente. Então, assim, todas as partes, os elementos da carta, eles apareceram ali nos textos, nos dois. Tanto o da nossa aluna Aline, quanto do aluno Lucas. Então, perfeitamente. A questão de uma ou outra questão da concordância ali, mas como eu falei, deixei na íntegra, porque assim, isso é o momento para o segundo passo, tá? Então, as cartas apresentam todos os elementos, vou até mostrar aí para vocês, no caso aí na tela, a carta do Lucas, aí vocês verificam que tem local e data completo, o vocativo, no caso, professores e professoras, a apresentação, ele fala o nome dele, a escola, o assunto em si, a despedida e a assinatura. Agora também nós temos aí a segunda carta, vamos verificar se tem todos os elementos. Sim, olha aí. Vamos lá. Somente, como eu falei, ali subentende que o centro de mídia seria para os professores e professoras. Temos aí, então, local e data, vocativo, apresentação, o assunto, a despedida e a assinatura. Muito bem. Tem aplauso. Gostei. Muito bom. Ótimo. Agora, mais questões sobre essas cartas que nós iremos trabalhar. Então, quais foram os modalizadores que mais chamaram a sua atenção e por quê? Quais foram as justificativas dos alunos ali que chamaram a atenção? É individual, então é pessoal. Aí vocês colocam assim, me chamou a atenção tal trecho ou tal fala. E a segunda questão, no trecho da carta 2, específico aqui, tá? A aluna, Aline, ela coloca, se possível, o aumento das aulas. Qual é essa ideia desse modalizador aí, se possível? Então, como são duas questões, vou dar 2 minutos. Então, 2 minutos para vocês responderem.
Voltamos aqui com bastante participação, tem muitos alunos aqui. Ó. A Ana Luísa está dizendo que a questão 2 dá a ideia de sugestão. André Luiz, o Emílio, a Ana Clara, Kimberly, Guilherme, Giovana, eles estão dizendo ideia de possibilidade na 2. Também tem um aluno aqui que falou, o Guilherme, eu acho, falou curto demais, pode ser um modalizador na questão 1. Condição, eles estão apresentando aqui, incerteza e a possibilidade. E aí? Ótimo. Então, assim, a primeira era livre aí para eles encontrarem os modalizadores. Então, eles poderiam ter colocado aí. Eu coloquei assim, ó. Acho, mas acho pouco ruim, um pouco ruim. Esse acho aí dá ideia de opinião. Então, talvez ele não tenha certeza, ele acha, está sugerindo também. E até a parte modalizadora, um pouco ruim. Se ele colocasse só ruim, né, daria a ideia completa. É ruim, mas ele falou um pouco. Então, muda aí a questão modalizadora. Outra situação também que eles poderiam colocar, mas eu prefiro. Quando ele coloca mas eu prefiro, dá a ideia, olha, a minha situação é essa. Então, muda o modalizador aí também. Já na segunda, tem vários trechos que ela vem falando e acrescenta isso. Então, muda a questão modalizadora. Então, respostas aí, a resposta na tela. Provavelmente, então, como eu falei, você escolheria seu modalizador. Na sequência, eu vejo que o destaque seria para essa parte, da possibilidade, é uma sugestão que se aumente o tempo das aulas, né? Então, agora mais questões. Então, qual é o assunto central da primeira carta e qual é o assunto central da segunda carta? Então, nós fizemos a leitura aí, a professora Vivi leu a primeira e eu li a segunda. Então, qual é o assunto central? Sobre o que é o mais importante naquele momento. Olha essa parte que eu falei, modalizadora, mais importante ou importante. Viu como muda a questão modalizadora? Era somente falar importante, mas no dia a dia nós usamos muito essa questão do modalizador. Então, 2 minutos aí. Voltamos aqui e eu vou ler de novo mais uma resposta do Afonso, que está bem participativo hoje. Ele diz o seguinte: o primeiro, agradecimentos pela dedicação dos professores do Centro de Mídias. E na carta 2, agradecer também e falar sobre o tempo que poderia ser maior nas aulas. E aqui, em resumo, o pessoal está escrevendo. Na primeira é uma sugestão, na segunda pode ser só uma opinião, né? Estão dizendo, sugerir mais tempo de aulas, a solicitação de
de aparência na TV, né, da carta na TV, o Lucas pediu, né, para aparecer na TV. Né? Manter o chat aberto, né, porque agora é bloqueado, ele preferia. Melhorar o tempo. E aí, professora? Ótimo. Então, assim, dentro do contexto, muito bem. No caso, o Lucas, ele fez questão de falar o tempo todo sobre o chat. Ele queria que o chat fosse aberto. Então, vamos aí às respostas. Então, a primeira carta, o tema central, ele fala que não é ruim, né? Poderia ser melhor nesse quesito. Então, melhorar para o chat ficar aberto, essa é a primeira questão do tema central. E na segunda, nós temos ali várias informações, né? O tema central, no caso, é a opinião da aluna Aline. Então, aí na tela para vocês a resposta, ou as respostas, né? Que são duas questões. Então, na primeira carta, ele fala sobre o chat ser fechado, é o tema central. E no segundo, nós temos toda a análise ali da aluna Aline sobre como que funcionam essas aulas. Agora, a próxima etapa. Qual é a reclamação ou sugestão específica da segunda carta ou dos alunos ali no contexto, no caso da segunda carta da Aline? E depois, quanto à linguagem. Essa linguagem é uma linguagem formal ou informal? Então, eu vou dar 1 minuto, porque a sexta questão é bem simples, né? Se ela é formal ou informal. Eu quero que vocês percebam aí qual é a reclamação da aluna Aline. 1 minuto. Voltamos aqui, sim, e o pessoal está dizendo que a reclamação é as aulas serem curtas, né? A Clévia está dizendo isso, o André Luiz, Gustavo, o tempo das aulas. Aqui tem a Ana Clara Fernanda, eu acho, disse que o tempo ser pouco. E também a professora Helena está dizendo na questão 2 que a linguagem é formal. A Lídia está dizendo as aulas serem muito curtas. O Otávio, o tempo da aula. A Vitória está dizendo sobre o chat. Eu acho que a primeira seria sobre o chat, a segunda é mais sobre o tempo mesmo, né? Enquanto o outro aborda, um aborda o tempo das aulas e o outro o chat. Está dizendo aqui o pessoal. E aí, professora, o que você acha? E a linguagem formal foi a única que apareceu aqui. Muito bem. Se apareceu só formal, então estou feliz. Então, exatamente. Então, vocês colocaram a primeira questão. A Aline, ela faz toda a dinâmica, fala sobre o conteúdo, o tempo, até comenta um pouco sobre o chat, mas o enfoque dela aí é falar o quê? Que as aulas poderiam ter um tempo maior. E a segunda questão, no caso dessa última chat, foi formal. Eles usam linguagem específica, eles usaram ali toda a estrutura da carta. E o importante lembrar, assim, que nós até mencionamos, né, professora? Quando ela coloca assim, se possível, vocês percebem aí, dá para perceber que ela é muito educada, algo que deve ser cordial, feito, né? Cordial. Algo que deve ser feito em uma carta que você está enviando para outra pessoa. Então, embora a Larissa comentou isso, ó. A Larissa diz, é formal porque eles estão mandando para o centro de mídias, é um lugar de educação, né? Um centro de educação. Nossa. Então tem que usar a linguagem formal, a Larissa comentou aqui. Bem. Parabéns, isso mesmo. Então, gente, exato o que vocês comentaram, muito bem. Eu amei receber essas cartas e tudo que vocês puderem mandar, envie, que nós ficaremos muito felizes. Então, nós vimos hoje a retomada das características de uma carta do leitor, tudo que compõe uma carta, os elementos. Nossa aula está terminando, então, muito obrigada aí à professora Vivi, a toda a equipe, a todos, e aí para vocês habilidades. Vivi, muito obrigada. Obrigada, pessoal, se amei essa aula, né? A aula boa acaba rapidinho. Continuamos. Um beijo, semana. pessoal, e Tchau. até a próxima. Obrigada, sim. Gostei.